O brasileiro não sabe votar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal YouTube Topa Pensar. No episódio de hoje, eu vou partir dessa proposição para falar sobre generalização. Mas antes, quero tratar de 3 observações breves. A primeira, hoje é Dia das Mães e por isso, obrigado, mães. Nós não seríamos sem as nossas mães. Gratidão. 2, hoje o nosso canal já tem mais de 200 pessoas. Isso é um auditório e por isso a nossa satisfação. Genial. Vamos juntos. 3, temos conteúdos riquíssimos nessa semana. Tivemos contribuição de professores novos, amigos, os novos, o professor Odilon da Unicamp, a professora Jussara e Silvio Beltramelli da PUC. E também os professores que já são parceiros, que já produziram outros conteúdos, Maria Helena Nivaldo Doro Júnior. O meu agradecimento a esses profissionais que têm produzido conteúdos para esse canal. E esse canal só tem êxito porque a gente tem uma diversidade de pessoas contribuindo com conteúdos. Então, o que eu diria para fechar essa parte de observações é: divulgue esses conteúdos para pessoas outras que também topam pensar. Peça inscrição, vamos fazer desse canal um canal um pouco mais, eu diria que expressivo, para que a gente consiga contribuir um pouquinho com essa nossa sociedade. Terminadas as observações, voltando à proposição, que foi a minha provocação inicial, eu disse: o brasileiro não sabe votar. Se estivéssemos numa sala de aula, eu perguntaria para a plateia, para os alunos, para o auditório, para a audiência, como vocês reagem a essa proposição? Concordam, discordam, são indiferentes? Imagino que um grupo concordaria, um outro grupo discordaria. Aqui talvez aconteça a mesma coisa. Então eu diria, o que você pensa sobre essa proposição? Escreva, comente, diga o que pensa sobre isso. O brasileiro sabe votar ou não sabe votar? Primeiro ponto. Segundo, para a gente evitar generalização, e aí vou explorar este e outros exemplos, mas o que mais importa é que eu vou falar ao final, que é a consequência da generalização. Vamos aos exemplos? O primeiro é esse: o brasileiro não sabe votar, que é uma construção simples que generaliza. Em todos os casos em que nós temos um artigo, seja esse artigo no plural ou singular, definido, e esse artigo junto a um substantivo, eu estou generalizando aquele grupo. Então, quando eu digo o brasileiro, é o mais brasileiro. Significa equivalente a todos. É como se eu dissesse: todos os brasileiros não sabem votar, ou nenhum brasileiro sabe votar. Porque a gente tem as proposições afirmativas, universais, todos, as negativas, universais, nenhum, e as particulares, alguns. Então, com esse tipo de construção, o raciocínio lógico ele pode ter mais precisão ou não. Eu não consigo comprovar que todos os brasileiros não sabem votar, então eu não posso falar uma bobagem dessa. Até porque eu sei que você que acompanha esse canal sabe votar, e você conhece pessoas que sabem votar, e eu conheço inúmeras pessoas que sabem votar. Então eu diria que essa proposição não se sustenta. Mas não se sustenta também uma outra proposição quando a gente fala, por exemplo, de segurança pública. Depois de uma operação militar, um eventual excesso, sai uma matéria na imprensa e às vezes na internet uma enxurrada de informações do tipo: os policiais são violentos. Ora, generalização. Os, artigo definido no plural, mais policiais, estou dizendo todos os policiais, toda a corporação. Se eu digo que todos, significa que não cabe exceção. Se tiver um que não entre nesse grupo, um que não seja violento, já quebraria, mas nós sabemos que são diversos e que a violência é uma coisa pontual e existe na sociedade como um todo, mas felizmente ela não é de todos os policiais. Aliás, ainda bem. Também é muito complicado quando alguém generaliza sobre a atividade docente. Diz: os professores são doutrinadores. Olha, eu tenho que desconfiar dessa proposição, porque ela é formulada ou por alguém que desconhece o que é docência, desconhece o que acontece no ambiente escolar, ou por razões duvidosas. Eu não vou dizer o que eu penso aqui, vou deixar para a reflexão de cada um. Não é possível no ambiente escolar você ter doutrinação, simplesmente. Desde a creche até o ensino superior, a relação que ocorre do conhecimento é uma relação dialógica. Essa é a razão principal, inclusive, da crítica de quem diz que tem doutrinação, porque não quer diálogo.
criticam até Paulo Freire, que é quem levanta a bandeira do diálogo na pedagogia do oprimido, contrário a uma pedagogia que ele chama de educação bancária. Curioso isso, né? Enfim, então esse também é um exemplo que não para de pé. Não tem como generalizar dessa maneira. E o último, para ser bem objetivo, é em relação à questão política. A corrupção, em um caso ou outro, ou diversos, existe? Isso aí, claro que existe. Não tem nada a ver com a formulação os políticos são corruptos. Porque quando eu digo os políticos, estou dizendo todos. Se todos são corruptos, não tem exceção. E o que mais importa desse vídeo, que eu disse que ficaria para o final e é agora, a generalização, em última instância, ela quer negar aquilo que se diz. No caso da política, agora, do último para o início. No caso do político, quando eu digo todos os políticos são corruptos, em última instância eu nego a política. No caso da atividade docente, quando eu digo todos os professores são doutrinadores, eu nego a docência e nego a escola. Quando eu digo, no caso da polícia, que a polícia ou os policiais são violentos, eu nego a segurança pública. E no primeiro caso, quando eu digo que todos os brasileiros não sabem votar, eu nego o voto, nego a democracia. E a pergunta que a gente tem que formular é assim: a quem interessa a negação da política, a negação da segurança pública, da educação e da própria democracia? É muito importante que nós tenhamos cuidado com formulações desta natureza. Nós sabemos que há um interesse enorme por segmentos da sociedade em destruir a escola, destruir a estrutura educacional, a educação pública, sobretudo, da mesma forma que o SUS, o Sistema Único de Saúde, embora nesse momento de pandemia isso tenha sido colocado de outra maneira, mas o interesse de desestruturar o sistema público na perspectiva de privatização existe. E a quem interessa? A pergunta é essa: a quem interessa? A polícia também. E é preciso tomar cuidado, porque ao dizer que nós não tenhamos que ter uma segurança pública nos termos que temos, estamos defendendo o quê? Um tipo de milícia? E o principal em relação à questão do voto, ao dizer que o brasileiro não sabe votar, por isso foi o meu primeiro exemplo, a gente está o quê? Negando o voto e defendendo o quê? Um sistema despótico? Queremos então um sistema ditatorial? Ficam essas perguntas para essa semana e eu pediria que você diga o que pensa sobre tudo isso, comente, compartilhe e vamos juntos crescendo nesse nosso canal, que é novo, mas é nosso. Topa pensar? Feliz Dia das Mães mais uma vez.